Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, boa madrugada. Quem estiver assistindo isso de madrugada, sugiro que vá dormir, né? Mas enfim, se não conseguir ou não pudesse dar esse luxo, bem-vindo. Meu nome é Hugo, sou o coordenador da Câmara Nacional de Modelos de Licitações e vamos continuar nosso passeio com esse que vai ser uma conversa até um pouco mais longa, certo? Nós vamos conversar agora no vídeo 5 sobre o SRP na Lei 13.979, certo? Tentem não entrar em pânico, ajuda. Então vamos lá. Nosso script é entender primeiro o que dizem os artigos e vamos entender o regime jurídico, a aplicação do decreto, as situações passíveis de utilização do SRP, inclusive uma situação particular de incerteza da própria demanda, a possibilidade de uso do SRP em dispensa de licitação, certo? Que provavelmente muitas pessoas viram e tiveram um ataque do coração só de pensar nessa hipótese. Beleza. E os condicionantes para isso, ou o condicionante para isso. A questão da equiparação a compras nacionais, o que é que isso significa. E o regime de não participantes, ou os famosos caronas. Vamos lá. Primeiro, o que é que dizem os artigos? E aqui é leitura resumida, tá? Vamos lá. O que diz o artigo 4º, parágrafo 4º? Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput, quando se tratar de compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade. Para aqui, certo? Compra ou contratação por mais de um órgão ou entidade. Então, mais de um órgão ou entidade tem que estar lá como potencial contratante ou comprador. Normalmente, isso significa que vai ter um gerenciador e pelo menos um participante. A gente tem aqueles casos, sabe, em que o gerenciador está lá só para gerenciar, não tem quantitativo nenhum. Esse gerenciador ele não é comprador, porque ele não pode comprar, né? Ele não tem quantitativo para comprar. Então, nesse caso, não recomendo, certo? Minha recomendação é que você utilize a dispensa quando tiver mais de um órgão comprador, potencialmente comprador, com quantitativo atrelado ao númerozinho, ao nomezinho, certo? Ao ASC, para usar um nomezinho chique. Prosseguindo. O regime de registro de preço de que trata o inciso 2 do caput do artigo 15 da 8.666 poderá ser utilizado. Na hipótese de inexistência de regulamento específico, o ente federativo poderá aplicar o regulamento federal. Esse dispositivo do artigo 5º, junto com a invocação do artigo 15 da 8.666, atrai todo o regime jurídico geral do SRP. O decreto 7892. Naquilo que não tiver previsto de forma diversa na própria lei. Falando nisso, o parágrafo 6º, o órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá prazo contado da data de divulgação da intenção de registro de preço entre 2 e 4 dias úteis. E aí vai a gosto do freguês, obviamente justificado, conforme a demanda, conforme o objeto, a sua urgência, enfim, você escolhe 1, 2, 3 ou 4. Para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar do sistema de registro de preço nos termos dos parágrafos anteriores. Isso para dispensa. Para pregão, artigo 4G, parágrafo 4º, as licitações de que trata o caput realizadas por meio de SRP serão consideradas compras nacionais. O que isso quer dizer, Botini? A gente vai chegar lá. Nos termos do disposto no Regulamento Federal, novamente invocando a aplicação do 7892. Observado o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 4º, ou seja, intenção de registro de preço entre 2 e 4 dias úteis, a gosto do freguês. Vamos começar então a brincar um pouco. Primeiro, a gente tem muitos dispositivos falando que você vai aplicar o Regulamento Federal. Então você vai aplicar o decreto 7892 por expressa determinação legal. Quando a gente falar de obras, de serviços de engenharia, você vai entender que essa previsão ela não é trivial, pelo contrário, ela é muito bem-vinda. Então, você vai aplicar o decreto. E o que isso significa? O principal é que vai atrair um regime de possibilidade de dispensa da IRP. Havia uma discussão sobre se o fato da lei prever que será previsto um prazo de 2 a 5 dias para edição de ajuste de preço, se isso significa que o prazo é obrigatório.
Mas a conclusão que a gente chegou é, se a mesma lei traz a regulamentação e chancela a regulamentação, ela chancela os termos da regulamentação, inclusive a dispensa do IRP. Então, a leitura que a gente fez do verbo preverá, do verbo estabelecerá, é de que o prazo será estabelecido, certo? Mas não necessariamente ele estará estabelecido sempre. Certo? Não é uma obrigação de estabelecer o prazo. Beleza? Então, a dispensa do RP continua 100% lá. Claro, se você precisa de mais um para completar o seu grupinho, gente, eu acho que a gente vai chegar lá. É bom usar, né? E tem outras coisas, limitação para adesão, negociação de preços, tudo você vai aplicar o decreto. Quando você vai utilizar? Artigo 3º do decreto 7892. Quando precisar de contratações frequentes, previsão de entregas parceladas ou remuneração por tarefa, atendimento a mais de um órgão, entidade ou a programas de governo, ou quando houver indefinição do quantitativo a ser demandado pela administração. E quanto a essa última situação, que é o artigo 4º, o inciso 4º, o TCU tem um acordo em 2015 que ele trata de uma situação, inclusive de kits médicos, em que a própria demanda era incerta. No acórdão, o edital não tinha previsão de aquisição mínima, sob o argumento que a administração não sabia, pelas circunstâncias da própria situação, se ela iria utilizar a própria ata. Então não tinha como ela prever que haveria uma requisição mínima, porque ela não sabia nem se ia requisitar alguma coisa, né? E aí a fornecedora foi e impugnou aquele edital dizendo, olha, não, porque tem que ter requisição mínima, porque o TCU inclusive entende que tem que ter requisição mínima. E o TCU disse, a qual, se não me engano, é do Zimler, Benjamin Zimler, disse, não, nesse caso, em que a situação impede que haja, em que a própria demanda é indefinida, é incerta, ele não pode prever a requisição mínima. Inclusive, a SRP é, por definição, um instrumento a ser utilizado nessa situação em que a demanda é incerta. Então, nós pegamos esse precedente e interpretamos o inciso 4º para incluir também a situação em que não só o quantitativo de 1 para cima é incerto, mas de 0 também é incerto. Ou seja, o órgão... Não é que o órgão saiba, eu acho que de 20 até 100 é mais ou menos minha estimativa do quanto que eu vou demandar. Ele não sabe de 0 até 100, até o tanto registrado, ele não sabe se ele vai pedir 0 daquele produto, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 100. Certo? A demanda é incerta, ele não sabe se vai precisar daquele produto. Então, nessa situação em que a própria demanda é incerta, também se insere no inciso 4º. Certo? E também, obviamente, se a demanda for incerta, só nesse caso, tá, gente, pelo amor de Deus, se a demanda for incerta, você pode até pensar em tirar obrigação de aquisição mínima. Ok? SRP decorrente de dispensa de licitação. Não entre em pânico. E tentem visualizar, tá, gente? O que vai acontecer é o mesmo processo de dispensa de licitação, tudinho bonitinho. Só que no final, eles vão assinar uma ata de ajuste de preço. Olha só isso. Em vez de assinar um contrato. E aí depois de assinar a ata, é como se fosse uma ata decorrente de um pregão. Eles vão fazer contratos de acordo com aquela ata. Ah, mas por que eles não fazem muitas dispensas? Qual é a lógica disso? Tem uma vantagem principal. Participantes. Você permite, é um instrumento muito bom para compras centralizadas, principalmente compras centralizadas. Também para, no caso de contratações muito repetitivas, ou então em que você firma contratos por demanda, mas principalmente para compras centralizadas ou compras conjuntas. Por isso que a lei atrela a necessidade de você ter mais de um órgão a comparar ou contratar. Certo? Porque aí você consegue fazer um procedimento só de dispensa, um procedimento só de pesquisa e tudo mais. O cara entra, agrega como participante
você faz só um ato e os outros só fazem contratar. Existe uma economia procedimental bem significativa, certo? Esse é o principal benefício que a dispensa não vai ter. É uma diferença grande de você ter 100 pesquisas de preços e um com 100 participantes, certo? E aí, pensando na ideia de que tem que ter mais de um órgão a comprar ou contratar, o gerenciador ele pode obter essa participação por obtenção de registro de preço ou combinando antes com o órgão. Eles podem fazer já um projeto conjunto, um gerencia e toca o barco, inclusive dispensando a obtenção de registro de preços, desde que tenha mais gente, certo? E aqui um ponto importante. Se o órgão tentar a intenção de registro de preços e ela falhar em encontrar participantes, ou até se ele dispensar a intenção de registro de preços, ainda assim ele tem que encontrar mais um, certo? Não é possível fazer a dispensa só com um órgão. Se não encontrar mais um, ele vai ter que converter ou numa dispensa comum ou numa licitação para SRP. Não tem jeito. Certo? Firmada a ata, o regime vai ser o mesmo de um pregão, com os tabelamentos da lei que a gente está vendo aqui. Certo? E sobre esse ponto, a priori, não tem nenhuma vedação a caronas, certo? A lei não traz, o decreto não traz, não tem jurisprudência ainda, né? Acabou de chegar, mas não tem nenhuma vedação ainda aos caronas. Pode ser que tenha, mas a dia de hoje não existe nenhuma vedação a caronas, certo? Então, vamos, toca o barco. Nessa situação, não vejo nenhuma razão para essa limitação ainda, certo? Compras nacionais, isso aqui é um pouco uma confusão, tá? Então eu vou tentar fazer o possível para tornar isso mais acessível. O artigo 4G, parágrafo 4º, ele automaticamente equipara o SRP às compras nacionais. Por que ele equipara uma coisa a outra? É que para que elas tenham o mesmo regime jurídico, os mesmos benefícios, mesmo sendo coisas diferentes, certo? Então, um pregão de SRP vai ter os benefícios das compras nacionais, mesmo sem ser, de fato, uma compra nacional, certo? Por quê? E aí vejam o artigo 2º, 6º. A compra nacional é uma compra ou contratação de bens em que há registro de preços destinado à execução descentralizada de um programa, projeto federal, com indicação da demanda por entes federados beneficiados. É algo bem maior, vai integrar entes subnacionais e tudo mais. Isso é uma compra nacional, certo? No mundo dos fatos, constitui uma compra nacional. O que a lei está dizendo é que todo pregão de SRP, mesmo sem ser uma compra nacional, sem ser configurado como compra nacional, por não ter as características do artigo 2º, inciso 6, vai ter as vantagens da compra nacional, que está previsto no último ponto, que é possibilidade de cada aderente aderir por 100% dos quantitativos da ata e o total das adesões poder chegar até o quíntuplo dos quantitativos registrados. Esses limites são menores para as compras normais. Nas compras normais é 50% por adesão e 2 vezes por total de adesões, certo? Permite também a possibilidade de uso de transferências voluntárias na forma do artigo 6º, parágrafo 4º, mas isso é mais para os entes subnacionais, certo? Estados e municípios. Não vai interessar para a União, mas para saber. Então, todo pregão para SRP pode ser uma compra declinada, tá? Pode não ter nenhum ente subnacional. Ele vai se beneficiar dessas vantagens da compra nacional, independentemente de ser, de fato, uma compra nacional. Certo? Mas a dispensa de licitação. A dispensa de licitação pode se beneficiar disso? Pode, se ela for uma compra nacional. Ou seja, se ela for estruturada para cumprir os requisitos do artigo 2º, 6º. Não existe equiparação automática. Ela só vai ter esses benefícios de 100% por adesão e 5 vezes o total de adesões se houver execução descentralizada de programas ou projeto federal, mediante prévia indicação da demanda pelos entes federados beneficiados e se for configurado como compra nacional, certo? Então, pode ser que o Ministério da Educação, por exemplo, faça lá uma compra nacional de computadores para as escolas públicas para enfrentamento da Covid, por alguma razão que seja, por dispensa de licitação e faça isso como compra nacional, certo? Mas aí vai seguir as vantagens da compra nacional independentemente da lei,
certo? Independentemente da previsão da lei. Vai ser porque é uma compra nacional nos termos do decreto, certo? Se tiver alguma dúvida, pelo amor de Deus, perguntem, porque essa parte aqui gerou alguma confusão, inclusive na própria Câmara. E um último ponto sobre as caronas. E os caronas, eu não sei se vão gostar dessa notícia, mas eles continuam na mesma, certo? Eles estão tão excepcionais como sempre foram. Então, as mesmas limitações se aplicam. A tosse é por falar muito, tá? Não é por Covid, não. Então, você só pode fazer carona se a ata estiver em vigor, tem que observar o limite individual e global, tem que ser autorizado pelo gerenciador, órgãos federais só podem aderir a atos de órgãos federais, a permissão de adesão pelo gerenciador e o ato de adesão pelo não participante devem ser justificados pela sua excepcionalidade, porque é um procedimento anômalo, na mesma, tá? Permanece igual, as mesmas obrigações, certo? O que vai acontecer aqui? Como a presunção do quarto B, que a gente vai ver num dos próximos vídeos, você pode utilizar alguns dos fatos presumidos no quarto B para subsidiar a justificativa. Não é para substituir, né? Você não vai dizer, eu estou aderindo porque a situação emergencial nos termos do quarto B da lei tal. Não, né? Você vai ter que justificar porque eu não consigo fazer agora, porque minha demanda XYZ tem que ser atendida em tantos dias. Oh, meu Deus do céu. Tem que ser atendido em tantos dias, e assim, assado, e eu não consigo fazer. É um justificativo voltado à sua situação, mas você pode utilizar a urgência do quarto B para facilitar a sua vida, certo? E é isso, certo? Esse é o regime do SRP. Vai ter muita coisa que vai se desenvolver a partir do seu uso. Tem um ponto de SRP que a gente vai ver no final. E fiquem ligados, assim nos próximos capítulos.